Olá, este é o canal que veio para iluminar a sua mente com o Evangelho da Graça. Seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: você é filho de Deus ou não? Descubra neste vídeo se você se encaixa no que eu vou apresentar. Creio que você já ouviu alguém dizer assim, que todas as pessoas são filhos de Deus. Porque eu já ouvi alguém falar muitas vezes que todos são filhos de Deus. E geralmente quem fala isso não faz exceção, pois para eles todas as pessoas do mundo inteiro são filhos de Deus. Porém, eu posso falar a verdade para você, meu amigo, não é bem assim como eles dizem. Na verdade, nem todos são filhos de Deus. E vou provar para você. Nos acompanhe até o final e entenderá. Sabemos que o homem não é mais justificado por obras da lei, e sim por fé. Então fica uma pergunta: já que não somos justificados por obras, podemos fazer o que bem quiser? Roubar, matar, se prostituir, adulterar e ser corrupto? Claro que não. Porque tudo isso são obras da carne, que faz o homem se tornar imundo e separado de Deus. A pessoa que é de Deus, ela é santa, porque o Espírito de Cristo habita nela. Deus não habita numa casa imunda. Daí fica uma pergunta: mas quem vive pela obra da lei é uma pessoa santa também ou não? Bom, na verdade, quem vive pela obra da lei está separado de Cristo. Quando falo obra da lei, que o homem não é mais justificado por obras, falamos das obras da lei de Moisés e não das obras da carne. E vamos esclarecer isso melhor para você entender. As obras da lei, que são todas as ordenanças da lei de Moisés, não podem mais ser praticadas. E é isso que mais vemos hoje nas igrejas do sistema religioso. O sistema religioso vive praticando em todas as suas denominações, por isso eles são separados de Cristo. Vou citar só alguns exemplos: dízimo, batismo nas águas, imposição de mãos, santa ceia, unção com óleo, etc. Estas obras condenam o homem a perder a salvação, assim como as obras da carne. Os religiosos se condenam por elas, e o povo do mundo que não crê em Cristo Jesus também. Falo isto não generalizando, porque muitos irão um dia ser um cristão, irão sair do sistema religioso para ouvir a verdade por intermédio de Cristo Jesus, do seu Espírito. Mas a maioria vive segundo a obra da carne, e outros segundo as obras da lei. E isso os separa de Cristo. Você precisa entender que Deus fez o homem para ser bom. Ele não fez o homem para ser mau. Veja o que diz em Efésios 2, versículo 10. Diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja que Deus não fez o homem para roubar, matar, se prostituir ou fazer coisas ruins. Ele fez o homem para ser a sua imagem e semelhança. E se o homem é mau, ele não faz parte de Deus. Sendo assim, não é filho de Deus. Veja o que diz em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Perceba que isso quer dizer que os desejos de fazer coisas ruins não devem mais dominar o homem que se diz ser filho de Deus. Porque quem é de Deus não faz mais a vontade da carne. Quem é de Deus faz a vontade do Espírito. Confira no versículo 25 que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, dizer que todos são filhos de Deus é ilusão, é falta de conhecimento da parte do homem em relação ao Evangelho da graça de Deus. O homem precisa entender que se ele não é guiado pelo Espírito e anda segundo a vontade da carne, ele não terá a vida eterna. Pelo contrário, o fim dele é a morte. Veja o que diz Paulo em Romanos 8, versículo 13. Ele diz o seguinte: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então perceba que para ser filho de Deus é preciso deixar
de andar segundo a carne. Então fica claro que quem não é guiado pelo Espírito de Deus não pode dizer que é filho de Deus, porque os filhos de Deus foram escolhidos por Ele. São pessoas predestinadas. Confira em Romanos 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, se é assim, nem todos são filhos de Deus. Creio que você entendeu. Só é filho de Deus aqueles que Deus o predestinou para ser igual à imagem do seu Filho, que ele chamou, justificou e glorificou. Então, meu amigo, quem é filho de Deus entende que Cristo o comprou com sangue na cruz e removeu o véu dos seus olhos, do seu entendimento. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 3, versículo 16. Ele diz o seguinte: Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Isso quer dizer que tudo que a pessoa praticava antes no sistema religioso, como os preceitos da lei de Moisés, lhe é removido do seu entendimento. E essa pessoa passa a entender que estava errado, pois Cristo Jesus iluminou o seu entendimento, mostrando a verdade a essa pessoa. A partir desse momento, ela se passa a ser filho de Deus, um verdadeiro cristão. Agora me diga, você já chegou a esta fase? Você já se libertou do sistema religioso corrupto? Você já tirou a venda dos seus olhos colocada por este sistema enganoso? Você já deixou de ouvir os mentirosos do sistema religioso, que são os bispos, pastores, padres e muitos outros? Pois bem, creio que se você já se libertou desse sistema que engana a humanidade, você agora está livre para entender o Evangelho da Graça de Deus. E se você passou por tudo isso e está liberto, você pode dizer que é um filho de Deus. Saiba que quem é filho de Deus se alimenta do Evangelho da Graça. Ele se alimenta de alimento sólido e não de leite. O tal que comer este alimento sólido, que é a palavra do Evangelho da Graça de Deus, jamais terá fome. Saiba, porém, que quem não é filho jamais entenderá o Evangelho da Graça de Deus. Ele estará sendo guiado sempre por cegos. Confira o que diz Jesus em Marcos 4, versículo 14. Ele diz o seguinte: Ele lhes respondeu: A vós outros é dado a conhecer o reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Portanto, ser filho de Deus é estar alinhado a estas palavras. E não porque eu estou dizendo, e sim porque Jesus falou e o apóstolo Paulo completou segundo a revelação de Cristo Jesus. Confira o que diz Paulo em Romanos 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Creio que você entendeu que quem serve a lei de Moisés não pode se dizer filho de Deus, pois vivem mediante as obras. Vivem praticando ordenanças da lei de Moisés. Isso os separa de Cristo. Quem é de Cristo vive pela fé. Por isso, são filhos de Deus. Você pode ver isso em Gálatas 3, versículo 26, que diz: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Sendo assim, meu amigo, você é filho de Deus, como diz Paulo, mediante a fé. Mas se você diz que vive pela fé e pratica as obras da lei, você anula a cruz de Cristo e você anula também a fé e deixa de ser filho. Creio que você entendeu.
E creio também que agora você está com a mente e seus olhos iluminados a respeito deste tema. Vou ficando por aqui, sabendo que o Evangelho da Graça faz parte da sua vida agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo.